Cara, eu passei um momento bem difícil com a minha filha, a partir do momento que ela começou a ter um pouco mais de entendimento ali entre 1 ano e 5 meses, e principalmente depois dos 2 anos de idade. Cara, pra ela me obedecer era uma luta, velho. Eu chegava do trabalho cansado e já depois de ter dado umas 12 aulas, e enquanto a gente tava ali brincando, contando história e tal, e se divertindo, fazendo umas brincadeiras bem hard mesmo, porque aqui em casa eu gosto mesmo de fazer aquelas brincadeiras muito loucas, sabe? Tipo uns aviãozinhos que voa bem longe assim. E depois que a gente, enquanto tava brincando, beleza, mas quando eu pedi alguma coisa pra ela muito simples, como: Laura, coloca o seu chinelo. Era um momento assim que eu surtava, ela surtava, eu surtava junto, porque eu não aceitava, não, pai, eu não vou colocar o meu chinelo. Não, agora não. Então, cara, para um pai ouvir isso aí, cara, é bem difícil. Então, por isso eu digo que eu passei por um momento bem difícil quando a Laura começou a se entender que ela podia, com 2 anos, a falar que ela não ia fazer uma coisa que eu estava pedindo para ela. Tinha vezes que eu até pedia alguma coisa para ela, meio que pisando em ovos assim, ou falando de uma forma meio que brincando com ela, interagindo, porque eu sabia que ela ia empinar a carroça comigo. Mas como foi que eu aprendi a fazer a minha filha me obedecer? Bom, primeiro pensa aqui comigo. Criança nenhuma nasce sabendo obedecer. Pelo contrário, ela nasce com um instinto de se defender, de dizer de alguma forma, se expressar de alguma forma o que ela quer. Um bebê, ele já nasce, se ele chora, ele sabe que ele mama. Se ele chora, a mãe vai lá e troca a fralda dela. Nós temos dentro de nós uma origem de não obedecer. Às vezes nós passamos até no sinal amarelo, nossa, vai dar tempo, você não obedece, nem depois de adulto. Muitas coisas nós não obedecemos nem depois de adulto. E a criança muito menos, ela não tem problema nenhum em obedecer, tá? Desde que ela é ensinada e instruída a obedecer. Mas isso é uma coisa que eu não sabia e eu precisei aprender. E eu aprendi então que ela passaria a me obedecer ou não, de acordo com a forma que eu agia e de acordo com o que eu ensinava para ela. Basicamente o que eu fiz para ela passar a me obedecer, a obedecer as coisas que eu pedia para ela, as coisas que eu instruía ela a fazer, pode parecer bobo, mas foi deixando de ser autoritário. Isso eu não aprendi sozinho, isso não é uma coisa que saiu da minha cabeça, tá? Foi um método que eu aprendi, comprovado cientificamente por psicólogos na área infantil, baseado na disciplina positiva. Vou até deixar um link aqui embaixo para você conferir. Confira esse material. Vou deixar o link de um livro, tá, para você ler, de disciplina positiva. Também vou deixar o link de um curso bem avançado para você, caso você queira fazer. E se você não sabe, existe uma diferença entre ser autoritário e ter autoridade. Bom, resumindo, a criança, ela disputa poder com aquele que age com autoritarismo sobre ela. Se eu grito, se eu quero me parecer superior a ela, se eu sou muito mandão, se eu faço com que ela me obedeça na força, ela tende a disputar poder. Isso já é instinto já de uma pessoa, tá? Ela não aceita ser mandada por alguém de forma autoritária, por alguém que impõe alguma coisa para ela. Ela não aceita isso, tá? Ela sempre vai querer ganhar dessas pessoas. Vamos pensar aqui, se você passa de uma faixa para outra no trânsito, sem dar uma seta, e você rela no carro do cara, e esse cara desce louco do carro e ele fala: ah, você vai pagar meu carro, você estava errado, ele te empurra, e ele vem daquela forma meio que autoritária, ele não vem na boa, entende? E você também, acredito que você vai bolar alguma coisa na sua cabeça para você ganhar desse cara, você vai querer falar um pouco mais alto do que esse cara, às vezes vai até partir para agressão com essa pessoa. Agora, quando chega a polícia no local, a tendência é que tudo se resolva numa boa.
Porque ali ambas as partes, tanto o certo quanto o errado, está diante de uma autoridade e não diante de um autoritário. Primeiramente, um policial ele é treinado para não deixar a situação sair do controle. Ele não permite o desacato, a ofensa, segunda qualidade de uma autoridade. E ele também não permite a agressão, terceira qualidade de uma autoridade. Então, a autoridade ela não age com agressão, ela não é violenta, ela não desacata, ela não deixa as coisas saírem do controle. Ela age com firmeza. E por que é que nós temos a tendência de obedecer uma autoridade? Simplesmente porque um dia alguém chegou pra gente e disse, a polícia você precisa obedecer. A polícia ela faz um trabalho para o seu bem. A polícia tem que ser respeitada. E simples assim. Uma pessoa chegou em você e disse, você precisa respeitar a polícia. Ela é uma autoridade. O que ela disser, você precisa respeitar. E quando foi que minha filha começou a obedecer, então? Simplesmente quando nós sentamos na frente dela e dissemos para ela que nós, aqui dentro da casa, eu e a Tabata, somos os responsáveis por ela, somos a autoridade sobre ela e tudo aquilo que nós pedimos para ela fazer é o que nós achamos e temos certeza de que é o melhor para ela. Então não tem, eu não vou fazer, depois eu faço. Que o papai, que a mamãe pedir para você é o que você vai fazer. Laura, você precisa obedecer o papai, porque o papai sabe o que é melhor, tá? Amanhã ou depois, você já vai precisar obedecer não só o papai, mas também a sua professora. Então você precisa aprender a obedecer, você precisa aprender a ser obediente e educado. Amanhã você vai precisar obedecer o papai e a professora. E quando você estiver grande, você também vai precisar obedecer o papai, a professora e também o seu chefe na empresa que você for trabalhar e assim por diante. E depois, quando você se casar, você também vai ter que ensinar o seu filho a te obedecer. Então, por isso você precisa aprender a obedecer, porque depois você precisa ensinar outra pessoa a te obedecer. E tudo isso olhando no olho, tá? Com aquela troca mesmo, sem ser autoritário sobre ela, sem falar de uma forma violenta, simplesmente pelo fato dela entender quem é que guia ela vai te ver com outros olhos. E sempre que você der uma ordem, sempre que eu dou uma ordem e muitas vezes ela acaba não querendo obedecer, eu sempre lembro ela de quem é a autoridade aqui dentro. E será que se você não obedecer, você vai estar agindo certo com o papai que ama você? Ou se você não obedecer, o papai vai ficar muito triste, muito chateado, porque você não está seguindo uma ordem aqui da nossa família. Então agora ela tem clareza de quem é que ela precisa obedecer, tá? E depois eu preciso também ter firmeza, porque nem sempre ela vai obedecer e eu vou ter que estar sempre lembrando ela de quem é a autoridade, sem me exaltar, sendo firme, talvez elevando um pouco a voz, mas sem gritar. E foi assim que eu consegui fazer a Laura então obedecer aqui dentro de casa, em qualquer lugar onde eu estou, que eu falo com ela ou a Tabata, ela sempre tende a obedecer uma ordem que a gente dá. A criança obedece uma autoridade e não um autoritário. Não grite, não bata, não vá na força, não ofenda, porque ela pode te obedecer em primeiro momento, mas o ciclo vai se repetir e, como eu já disse em outros vídeos, esse não é o melhor caminho para o seu filho.